Oi pessoal, vamos começar a nossa aula de hoje, dando sequência às nossas discussões aí da aula passada. A gente falou sobre reações nucleares, né? Então processos que acontecem no núcleo, como o processo de fissão, processo de fusão, que transmuta aí um elemento no outro, e os próprios decaimentos nucleares, como alfa, beta e gama, também são, de certa forma, reações, processos nucleares que conservam energia, conservam o número bariônico, número leptônico, momento angular, momento linear, etc. Tá? Na aula de hoje a gente vai falar então sobre os reatores nucleares, que são então dispositivos, né? São sistemas tecnológicos, são realmente máquinas, né? Onde a gente tem reações nucleares acontecendo. Então são dispositivos, são mecanismos, são máquinas onde a gente realiza lá dentro então processos nucleares, reações nucleares, portanto são os reatores nucleares. E aí a gente vai ver basicamente que eles são usados aí para pesquisas e para energia elétrica também. Então essa é a grande questão aí dos reatores que a gente vai ver na aula de hoje. Então primeiro a gente vai falar sobre energia elétrica de origem nuclear, né? Então a gente fala muito em energia nuclear. Muitos dos reatores nucleares, a Europa, por exemplo, tem muitos reatores nucleares, né? No Brasil a gente tem poucos, não tem muitos. Em Angra 1 e Angra 2 são os reatores que tem no Rio de Janeiro, que são reatores nucleares para energia elétrica, né? E aí a gente tem outros reatores, como por exemplo em São Paulo, que são reatores para pesquisa mesmo, não são reatores para gerar energia, tá? A gente tem na USP e tem no IPEM também, são reatores nucleares que tem lá para pesquisa. O Tokamak na USP é um reator de fusão nuclear e o do IPEM é um reator de fissão nuclear. E aí ele é usado para pesquisas nessa área de fissão e também para produção de alguns materiais que dependem de radiação, tá? Que dependem de estar lá no reator para poder acontecer alguma reação nuclear ali com ele e ele virar outra coisa que nos interessa, tá bom? Então os reatores de fusão, pessoal, basicamente, como o nome já diz, eles são máquinas que permitem a fusão nuclear, ou seja, núcleos menores interajam e passem a ser núcleos mais pesados, né? Hoje o problema é que a gente não tem reatores de fusão nuclear para gerar energia elétrica. A gente tem para pesquisas, como o Tokamak na USP, que eu já vou mostrar uma foto dele. Mas a gente não tem para gerar energia, não existem reatores de energia elétrica a partir da fusão. Basicamente por dois problemas principais. O problema da energia é o primeiro. Quer dizer, lembra, se você olhar na aula passada, que as condições para acontecer a fusão nuclear, por exemplo, de hidrogênio, de deutério, elas precisam de temperaturas muito altas, de densidades ali, de energia térmica muito alta, para vencer a barreira de repulsão elétrica entre os núcleos, para que eles possam se unir. Então a gente ainda não consegue, tá, gerar mais energia na fusão do que a energia que a gente usou para aquecer esses gases a altíssimas temperaturas para que a fusão possa acontecer. Então a gente ainda gasta mais energia do que a gente tira, tá? A gente não consegue fazer com que a fusão nuclear tenha aí ainda uma taxa de reação suficientemente alta para que ela devolva mais energia do que a gente gastou para levar a temperatura lá em cima, tá bom? E o segundo problema é o problema da parede, né? Se eu estou fazendo fusão nuclear a milhões de graus Celsius, que é a temperatura atingida ali pelos gases para poder fazer fusão, que materiais eu vou usar na parede aí para segurar esses caras? Vai derreter tudo, não é? Então a gente tem um problema sério que é o problema do confinamento. Como que eu vou confinar esse material em fusão sem destruir o material? E aí, basicamente, esse problema até já tem solução. Basicamente, a gente usa magnetismo, tá? Então, como esses gases a altas temperaturas, eles formam plasma, e plasma são gases dissociados, quer dizer, as partículas estão todas soltas ali, os núcleos e os elétrons, então esses caras são eletricamente carregados, e por serem eletricamente carregados, lá na física 3 a gente vê, se eu botar uma partícula carregada em movimento no campo magnético, ela se desvia, né? Então eu consigo formar um sistema magnético aqui, com campo magnético,
de tal forma a evitar que esse plasma a altíssima temperatura, fazendo fusão, encoste nas paredes ao redor, né? Então eu consigo um confinamento magnético. Esse problema da parede, então, ele já está sendo usado, já está sendo contornado, mas o problema da energia ainda não. Então a gente não consegue usar a fusão nuclear para gerar energia elétrica, tá? Mas para pesquisa sim. Então esse é o tokamak, que fica na USP, lá em São Paulo, né? Ele faz confinamento magnético aqui dentro, que a gente está vendo é a carcaça externa do reator, e aí lá dentro onde tem o confinamento magnético, onde a gente tem plasma, né, que são gases ionizados a altíssimas temperaturas, fazendo fusão. Então, para pesquisa em fusão nuclear a gente consegue fazer, mas a gente não faz para gerar energia elétrica, isso a gente ainda não faz. Então aqui é uma foto lá de dentro, tá? De dentro ali do tokamak. A gente vê, por exemplo, o plasma, né? O plasma a altíssima temperatura emite luz, da mesma forma que as estrelas, que também são feitas de plasma, a altas temperaturas emitem luz, então esse plasma aquecido aqui a milhares, milhões de graus Celsius também vai emitir luz, né? E aí a gente consegue ver, com uma câmera lá dentro a gente consegue ver essa luz emitida. Então aqui ele desligado e aqui ele ligado, né? Fazendo a fusão, então esse processo liberando energia e também emitindo luz. Tá bom? E aí então a gente vai para os reatores de fissão, que daí a ideia não é agora fazer a fusão de elementos pequenos em elementos mais pesados, mas ao contrário, pegar os elementos mais pesados e fissionar isso para que a gente possa liberar energia no processo. Lembra lá das aulas anteriores que os objetos pequenos, né? Nuclídeos pequenos em fusão liberam energia. Nuclídeos grandes em fissão liberam energia. Então aqui a gente tem fissão de elementos pesos pesados, como urânio, plutônio, etc. Nos reatores de fusão, a gente tem fusão de elementos leves, como hidrogênio, deutério, trítio, hélio, coisas assim, tá? Então a reação que rege os reatores de fissão, no caso a base de urânio, né, são esses aqui. É essa reação aqui para os reatores à base de urânio, que foi a reação que a gente tinha visto lá na fissão, né? Na aula anterior, quando a gente falou da fissão nuclear, dei o exemplo do urânio. Então, um nêutron de baixa energia colide com o núcleo do urânio 235. Isso forma esse núcleo instável, que é o urânio 236, que logo em seguida se rompe, né? Se fissiona em dois núcleos filhos, que podem ser vários, a gente já falou disso também. Então, X mais Y são dois nuclídeos filhos, e libera nesse processo ou 2 ou 3 em geral, né? Ou 2 ou 3 nêutrons, por isso 2,5 nêutrons aqui, tá? Não é 2,5, é 2 ou 3 em geral, é o número que sai de nêutrons na fissão do urânio 236. E eles saem com alta energia, né? Então por isso que estão levando energia embora. Então esses nêutrons é que ganham energia cinética e vão embora com a energia liberada no processo, tá bom? Então essa é basicamente a reação que controla aí os reatores de fissão. E aí basicamente, pessoal, o que a gente faz é uma reação em cadeia. O que significa isso? Para cada urânio 235 que foi colidido aí com um nêutron, por exemplo, tá? Vamos supor aqui que ele está liberando 3 nêutrons. Então ao invés de 2,5, vamos botar 3. Tá? Mas poderia ser 2, tanto faz. Então ele colidiu aqui com o urânio, ele formou esse urânio 236, liberou 2 nuclídeos filhos, se rompeu ali em 2 nuclídeos filhos e liberou 2 nêutrons ou 3 nêutrons em alta energia. Esses 3 nêutrons liberados vão colidir com outros 3 urânios 235 e reiniciar o processo. Então esses 3 urânios 235 aqui, ó, né, vão agora receber o nêutron, vão virar urânio 236, que ele está representando por esse cinza mais escuro, que vão se partir em 2 filhos. Aqui ele botou 2 filhos, né, o bário 141, criptônio 92. Aqui 2 exemplos, né, que pode ser 2 filhos gerados pela fissão do urânio 236. Então esse urânio 236 vai se fissionar novamente, liberar 3 nêutrons que vão colidir com novos urânios 235. Então a gente tem um processo que cresce exponencialmente, a gente tem uma reação em cadeia, tá certo? Numa bomba nuclear, pessoal, numa arma nuclear de fissão, esse processo acontece rapidamente e de forma descontrolada. Então é uma reação que foge do controle e explode a bomba. Num reator de fissão nuclear, o reator não tem urânio 235 suficiente
para gerar uma bomba, para gerar uma explosão nuclear. Então, nenhum reator nuclear de fissão explode por explosões nucleares. Ele pode explodir por outros processos, tá? Mas não por explosão de reação nuclear. Não é uma explosão nuclear para nenhum reator de fissão, tá? Porque ele não tem urânio 235 suficiente para causar uma explosão nuclear. Enfim. Então, basicamente, na reação em cadeia que a gente tem no reator para energia elétrica, essa reação é controlada. Ou seja, eu absorvo algum desses nêutrons, se eu quiser, e vá guardando isso, tá? Eu absorvo algum desses nêutrons para controlar essa reação de fissão, para controlar essa reação em cadeia. Tá certo? Se eu deixo ela sair do controle, o que eu vou ter é um aumento de temperatura muito severo lá dentro do núcleo do reator. E aí ele pode explodir, mas é uma explosão térmica, tá certo? Uma explosão pela temperatura elevada, o que não deixa de ser perigosa, enfim, é uma explosão, mas não é uma explosão nuclear, tá? Como na bomba. Na bomba a reação é fora de controle, reação nuclear fora de controle, eu não absorvo esses nêutrons, não me interessa, eu quero que o pau pegue e o sistema exploda. Num reator de fissão, não. Aí essa reação é controlada, então eu absorvo algum desses nêutrons para controlar a reação e manter a taxa da reação dentro de um parâmetro seguro, tá beleza? Então a lógica é essa, reação em cadeia. Falou reator de fissão, reação em cadeia, aí é isso que está acontecendo lá dentro. Tá bom, então para fazer com que os nêutrons... Ah, sim, tá. E aqui tem um detalhe, né? Esses nêutrons aqui, eles saem em alta energia, saem com grande velocidade. Eu preciso, para que eu tenha a reação em cadeia, baixar a energia deles, baixar a velocidade deles. Então, guarde a palavra, em geral, dentro de um reator de fissão, a gente também tem materiais moderadores. O que esses moderadores fazem? Eles estão ali no núcleo para que esses nêutrons colidam com esses materiais moderadores e baixem a energia. Então, a cada colisão desses nêutrons, eles diminuem a energia até que se tornem nêutrons mais lentos, nêutrons com menos energia. Aí sim, quando ele colidir com urânio, ele dá início a uma nova fissão ali do urânio. Aí vai liberar 2 de alta energia, que vão colidindo ali com os moderadores, até baixar a energia e poder interagir com o urânio. Então sempre a gente tem esses materiais moderadores, tá? Que baixam a energia do nêutron para manter a reação em cadeia dentro da taxa que a gente espera. E tem uma outra forma de fazer isso, que é com a massa crítica, né? Se eu juntar urânio, mais ou menos aí a pressão atmosférica é cerca de 15 quilos, a massa crítica de urânio. Então, se eu juntar 15 quilos de urânio, as próprias colisões, tá certo? Dos nêutrons ali dentro dessa massa, já baixa a temperatura, não deixa de ser baixa a energia, baixa a temperatura deles e faz com que eles já gerem reação em cadeia. Então, o urânio, se a gente juntar massa suficiente, além dessa massa crítica que a gente chama, isso gera uma explosão nuclear. Uma das bombas nucleares, inclusive, que foram lançadas no Japão durante a Segunda Guerra, agora não me lembro exatamente qual foi, o mecanismo de detonação dela é simplesmente esse. Tinham 2 massas de urânio separadas, quando juntou, ultrapassou a massa crítica, a reação sai do controle, porque a própria massa já modera daí os nêutrons e gera reação em cadeia fora de controle. E isso que explode a bomba. Então, só para dar alguns comentários, né, algumas relações de diferenças entre os reatores e as bombas aí para vocês também. Bom, então a própria massa crítica é uma maneira de você moderar, e se você não tem massa crítica, como os reatores de fissão não trabalham com urânio junto, né, em massa crítica, aí você usa materiais moderadores para manter a taxa da reação. E aí as bombas, né, usam massas acima da massa crítica. Bom, então a lógica aqui, né, a lógica do reator de fusão a gente já viu, a lógica do reator de fissão é o seguinte. Aqui eu tenho o núcleo do reator, o vaso principal, que a gente chama aí do reator, o núcleo do reator, e eu tenho aqui as barras de combustível. Tá? Então as barras de combustível dentro do núcleo, que são onde tem urânio, onde tem plutônio, que é o material que está fissionando ali. Tá? E quando fissiona, esses nêutrons saem em alta energia, e quando saem em alta energia vão colidindo ali com os materiais refrigerantes, que em geral é água, então ele vai colidindo ali com a água, esquenta a água. Então é assim que a água esquenta no núcleo do reator, por isso essas partículas que são liberadas ali na fissão. Tá?
esquenta a água quente ela é menos densa, né? A gente sabe disso, então isso começa a gerar um ciclo, né? A água quente sobe aqui do núcleo do reator, sai aqui por cima, é resfriada então por um sistema secundário, que é esse sistema azulzinho, ó. Então eu tenho água passando pelo encanamento, essa água mais fria recebe calor aqui da água mais quente e vaporiza. Tá certo? Quando essa água vaporiza, é ela que vai movimentar a turbina de geração de energia elétrica que vai gerar energia elétrica lá para a nossa casa. Então esse é o esquema principal aqui de um reator de chamado PWR, né? Sistema de água pressurizada, ou seja, no núcleo eu tenho água pressurizada, então ela se movimenta pelo fluxo de convecção, então ela ganha calor ali do núcleo do reator, fica mais quente, menos densa, circula. Depois ela é resfriada pelo sistema secundário, o que é resfriado fica mais denso, desce e volta aqui para baixo do núcleo do reator. Então isso aqui é um sistema de água pressurizada, PWR, essa água aqui é pressurizada no circuito primário aqui no núcleo do reator, tá bom? E esse sistema secundário vem água aqui de fora de um circuito separado, ela vaporiza aqui em contato com a água que veio do núcleo, vaporiza, o vapor movimenta a turbina, quando movimenta a turbina perde energia, se resfria aqui por um sistema terciário de água, tá? Então aqui tem um outro fluxo de água fria que vai resfriar o vapor, ou seja, condensar esse vapor de forma a voltar a virar líquido, que vai circular de novo, movimentar a turbina, resfriado e assim vai. Então a geração de energia elétrica está aqui, tá, pessoal? É importante que vocês saibam. O que gera energia elétrica é o vapor que é produzido pelo aquecimento gerado pelo núcleo, que vai movimentar a turbina do gerador de energia elétrica e produzir aí a energia elétrica que a gente usa na nossa casa. Bom, e essa água vem da onde? Então isso aqui é o sistema secundário, isso aqui é o sistema primário, e essa água de resfriamento, pessoal, é que ela vem aí de um rio, ou ela vem do mar, tá? Então a gente precisa de um corpo hídrico próximo a um reator de fusão nuclear. E a função dessa água, desse corpo hídrico, é simplesmente resfriar, tá? Então ela resfria essa água aqui do circuito e depois vai embora. Nesse processo ela também pode ser vaporizada, porque ela vai esquentar, tá? Então ela também pode ser vaporizada aí no processo de resfriamento. Então 80% dos reatores atuais são desse tipo aqui, né? O Angra 1 e Angra 2 no Rio de Janeiro são exemplos desse tipo de reator. E são mais seguros porque a água que movimenta a turbina não é uma água que entrou em contato com as barras de combustível, não entrou em contato com o núcleo. Tá certo? Então ela não é contaminada radioativamente, então esse é um sistema em geral mais seguro. Tá? Se tiver um vazamento aqui no circuito secundário, não é um vazamento radioativo. Se tiver um vazamento da água do circuito primário, essa água sim, essa água como está em contato ali com os produtos da fissão, ela pode estar contaminada com material radioativo. Tá? Que daí é o que acontece nesses reatores, que é o BWR, que é sistema de água vaporizada, Boiling Water Reactor. Certo? Então esses são sistemas de água vaporizada em que só tem um circuito, tá vendo? A própria água aqui do circuito primário, como ela não é pressurizada, ela esquenta, já vaporiza e esse vapor movimenta a turbina aqui de geração de energia elétrica e depois é resfriada pela água do corpo hídrico aqui de fora. Não tem um circuito secundário de água. Tá? Então só tem o circuito primário aqui, a água vaporiza, movimenta, é resfriada pela água do corpo hídrico, retorna para o núcleo do reator, volta. Então esse é o sistema BWR. Ele é mais barato em geral, porque ele tem um sistema a menos, né? Um circuito a menos de água, mas se a gente tiver um vazamento aqui na água do circuito primário, é uma água que precisa ser contida, tá? A gente não pode liberar isso direto para o ambiente, tem que ver o nível de radiação ali que ela está oferecendo. Beleza, vamos lá. Então, existem 2 reatores desse tipo no México, tá aqui da letra maiúscula, né? Além dos reatores de Chernobyl, o famoso reator de Chernobyl, o maior acidente nuclear da história, são os reatores de Chernobyl, que eram desse tipo aqui, e os reatores de Fukushima, no Japão, que também passaram por um acidente recente, são reatores desse tipo. Então, pessoal, esse vaporzinho que a gente vê aqui saindo, tá? Isso aqui não é material radioativo, importante que vocês saibam.
Isso aqui é a água que veio desses corpos hídricos aqui em volta, que estão sendo usadas para resfriar ali o circuito primário ou secundário, depende do tipo de reator, se é BWR ou PWR, né? Então a água do corpo hídrico passa, resfria e aquece, consequentemente, e depois volta para a natureza. Então uma parte dela volta vaporizado e aquilo que não vaporizou vai embora aqui, volta para o corpo hídrico de onde ela veio, tá? Então essa fumaça aqui não é bem uma fumaça de aerossóis, não é uma fumaça de poluição, né? É água, tá? Então é vapor de água, então por isso que é uma energia mais limpa do que a queima de carvão, né? É nesse sentido, porque a gente não tem liberação de gases de efeito estufa num reator de energia elétrica por meios nucleares, tá? Então o vapor liberado não é radioativo, é simplesmente a água que resfriou ali. Então não é um resíduo radioativo e também não é um resíduo de gases de efeito estufa. Então olha lá, vamos ver o núcleo desse reator de fissão, que é o que tem sido usado aí para geração de energia elétrica no mundo atualmente. Então pessoal, aqui dentro aqui do vaso do reator é onde passa o refrigerante, que é a água, tá? Então o material refrigerante é água que passa aqui para circular, tirar a energia térmica aqui do sistema e depois movimentar as turbinas, etc. Aqui dentro a gente tem a montagem do combustível, então são varetas mesmo de combustível, onde tem urânio ou plutônio, que são os combustíveis nucleares mais comuns nos reatores de fissão. Tá? Então a gente tem as varetas de combustível que são colocadas aqui. E aí a gente tem as barras de controle, que elas são móveis, elas podem sair ou entrar dentro desse núcleo do reator. As barras de controle, elas são absorvedoras de nêutrons, tá pessoal? Por que isso? Porque quando eu coloco as barras absorvedoras dentro do núcleo, esse material absorve os nêutrons liberados na fissão, e quando ela absorve os nêutrons, ela baixa a taxa da reação em cadeia. Então, desligar um reator de fissão, isso é muito interessante que vocês saibam, não existe um botão que a gente diz assim, tá, agora eu quero fissão e agora eu não quero fissão. Não, a fissão do urânio sempre acontece, sempre vai ter liberação de nêutrons ali. Agora, quando eu boto essas barras de controle, eu baixo essa taxa de reação, porque eu estou absorvendo esses nêutrons e diminuindo o passo da reação em cadeia. Tá? Então, desligar um reator de fissão, o que significa? Vamos lá. Significa colocar as barras absorvedoras dentro do núcleo, que são as barras de controle, e quanto mais fundo elas tiverem, mais elas absorvem e menor vai ser a taxa da reação. E se eu quiser aumentar a taxa de reação, aumentar a potência do reator? Aí você tira as barras de controle. Isso não é feito manualmente, tá, pessoal? Existem mecanismos automáticos que fazem com que isso aí aconteça, tá? Então, a gente não bota a mão, tá? Isso é tudo operação remota. Lá dentro, a gente fica numa sala de controle fazendo isso. Então, você bota as barras ou tira as barras para aumentar a taxa ou diminuir a taxa da reação, tá? Então, diferente de um reator de fusão. No reator de fusão eu consigo ligar e desligar. Basta baixar a temperatura, não acontece mais fusão, está tudo desligado, acabou, posso ir embora. Um reator de fissão desligado continua tendo fissão, só que ele está com as barras de controle lá dentro e, portanto, absorvendo nêutrons e, portanto, quebrando a reação em cadeia. Tá bom? Então, olha lá, pessoal. Combustível, então, em geral, são barras de urânio ou plutônio na proporção adequada. A gente já vai ver isso, tá? Então, as barras de combustível ficam aqui dentro. Os materiais moderadores, lembra? Moderador não é o absorvedor e não é o refrigerante. Embora o refrigerante também possa ser usado como moderador, tá? Mas, em geral, são funções distintas. Até pode ser o mesmo material que faz as duas coisas, mas são funções distintas. Então, a função do material moderador é baixar a energia dos nêutrons, como eu tinha falado. Na fissão, eles saem com alta energia, eu preciso de um material moderador para baixar essa energia desses nêutrons, para que a reação em cadeia possa acontecer. Tá? Então, em geral, a gente usa água ou água pesada, pode ser água comum ou água pesada. A água pesada é a mesma coisa que a água, só que ao invés de ser H2O, é H2O com esse H sendo um isótopo do hidrogênio, que é o deutério. Então seria um D2O, vocês vão ver muito por aí, tá? É o deutério, dois deutérios ligados com o oxigênio. Esse é o D2O, que é a água pesada, tá? Ou grafite, então grafite também é um bom material moderador, óxido de berílio também é. Então são alguns materiais aí que podem ser usados como moderadores. Aí a gente tem o refrigerante, então a função do refrigerante é circular aqui pelo núcleo e tirar esse excesso, né, reduzir a temperatura do núcleo. Então,
No caso, é essa água que vai circular para movimentar depois lá a turbina do gerador, né? Num BWR, ou ser resfriada no PWR, que daí vai gerar depois o vapor para movimentar a turbina. Mas enfim, o refrigerante é refrigerar. Então eu circulo um material ali para tirar calor do núcleo do reator, do processo de fusão. Em geral é água, tá? A água também circula, então por isso que a água ela pode ser usada duplamente, ela pode ser usada como moderador e como refrigerante, tá? Então a água tem essa dupla função, mas também tem ligas metálicas, o zircalói em geral é uma liga metálica que reveste essas barras de combustível para que facilite a perda de calor por condução, porque é um metal, né? E aí facilite a troca de calor com a água, por exemplo, que está circulando por ali. Então água e ligas metálicas são usadas para manter um bom fluxo de calor e tirar o excesso de calor aí para fora. E a gente tem os materiais controladores, como eu falei, eles funcionam absorvendo nêutrons para controlar a reação. Então, se eu boto as barras de controle, eu absorvo nêutrons, diminui a taxa da reação. Se eu tiro as barras de controle, eu não absorvo os nêutrons e, portanto, aumento a taxa da reação. Então, são os materiais controladores. Hafnio, prata, índio, cádmio, são exemplos de materiais aí que são usados nas barras de controle, tá certo? E a gente ainda pode ter as fontes de nêutrons que vão emitir nêutrons para começar os processos de reação em cadeia no urânio 235, tá? Então, uma das fontes de nêutrons que tem é ativar o boro por meio de uma partícula alfa. Então, a gente mistura boro com algum elemento que seja alfa emissor, que emita um alfa espontaneamente. Como a gente viu lá nas aulas passadas, tem materiais que emitem alfa, existem átomos que emitem alfa. Então a gente bota esses alfa emissores com esses boros, o boro 11 interage com esse alfa, vira nitrogênio 14 e libera um nêutron no processo que pode dar início lá a uma reação em cadeia com o urânio que ele vai encontrar logo em seguida. Tá? Então algumas fontes de nêutrons também podem ser usadas aí no núcleo do reator. Então aqui só para mostrar para vocês uma foto real, tá, de um núcleo de um reator. Então isso aqui basicamente é uma plataforma onde a pessoa pode caminhar, tá, só para vocês terem noção de tamanho, tá. Então isso aqui deve ter, sei lá, mais ou menos uns 3 metros de altura, mais ou menos, por uns 2,5, 3 de largura. Então só para ter uma noção desses núcleos aqui. E aqui estão as barras de controle, né, que podem ser colocadas ou retiradas do núcleo para variar a taxa da reação. Então uma foto real só para vocês também verem. E aí, quando a gente fala nas barras de combustível, pessoal, esse combustível ele tem que ter uma proporção adequada. Não posso tirar o urânio, que o urânio, na verdade, ele é minerado, se vocês não sabem, né? Então ele é encontrado em minas, a gente minera urânio, o óxido de urânio que a gente minera lá, e daí ele passa por vários processos para deixar quimicamente, tirar as porcarias, né? Isolar, essa é a palavra que eu queria, para isolar o óxido de urânio, para isolar o urânio ali que eu quero. Então o urânio vem das rochas, ele é minerado, é daí que a gente tira o urânio, então a gente encontra rochas que tem óxido de urânio, tá certo? E aí isso passa por vários processos, moe, quebra, passa por processos químicos para que deixe ali o urânio mais isolado, o óxido de urânio mais isolado. Só que a proporção que a gente encontra de urânio aqui na natureza é muito mais urânio 238 que urânio 235. Tá? São dois isótopos, são dois nuclídeos diferentes. O urânio 238 ele não gera reação em cadeia de forma eficiente, precisa ser urânio 235. Então, a gente precisa de alguma forma passar esse urânio por processos de enriquecimento, que é o que vocês vão ouvir muito por aí. O que é o enriquecimento de urânio? Bom, é o fato de que na natureza eu tenho 99% dos urânios que eu encontro na natureza é urânio 238, mas para que eu possa usar esse urânio como combustível nuclear, eu preciso que seja só 96% de urânio 238. Então eu tenho que enriquecer a quantidade de urânio 235 na minha amostra. E aí existem processos que, aliás, são secretos. Os países que fazem enriquecimento de urânio, em geral, não divulgam como se faz o enriquecimento de urânio, não divulgam todas as etapas. Por quê? Porque a mesma tecnologia que enriquece o urânio 235, né, diminui a proporção de 238 e aumenta de 235 para ser usado como combustível, pode continuar enriquecendo urânio até eu ter 85% de urânio 235 e 15% de 238. E aí isso aqui é material de bomba nuclear.
de bomba de fissão. Então, os fins militares, né, são obtidos pelos mesmos meios que os fins combustíveis. Por isso que o enriquecimento de urânio é uma coisa muito séria, né? Há um tempo atrás eu lembro que os Estados Unidos teve no Irã, no Iraque, não me lembro agora, para justamente tentar ver qual que era o processo de enriquecimento que eles estavam fazendo, até que percentual eles estavam colocando urânio 235 nas amostras finais, até que ponto eles estavam enriquecendo, né? Porque é um problema. A gente não quer armas nucleares, né? A gente quer o uso pacífico da energia nuclear, não usos militares para ela. Tá? Então, esse é o enriquecimento, é aumentar essa proporção de urânio 235 para urânio 238. E aí existe então o processo de centrifugação para separação de massas, os detalhes não são aí totalmente conhecidos de como que se faz esse enriquecimento. E a gente ainda precisa falar dos resíduos, né? Porque, como eu disse, na fusão, pessoal, fusão não tem resíduo, ou tem fusão ou não tem fusão. Desliga, libera o gás, acabou, é só gás que tem ali. A fissão tem resíduo, porque quando esse urânio, esse plutônio se fissiona no núcleo dos reatores, ele vai gerar filhos, como a gente viu aqui lá nas aulas passadas. A fissão, ela tem produtos de fissão, ela tem os filhos de fissão que geram esses diagramas bimodais, onde os filhos mais prováveis são os dois picos, né? Então, esse pico e esse pico são os filhos mais prováveis, só que esses filhos gerados nas fissões dos urânios ou dos plutônios, eles ainda podem ser radioativos, eles ainda podem se fissionar em outra coisa, podem emitir alfa, podem emitir beta, podem emitir gama. Então, depois que eu perco o meu urânio ali na quantidade que eu preciso no núcleo, eu ainda tenho uma série de materiais radioativos ali que não me servem mais ali dentro, porque não fazem reações em cadeia, então não me servem para ser núcleo de reator nuclear e eu preciso tirar de lá. Mas eu não posso tirar de lá e jogar na natureza, compreende? Porque daí eu vou estar contaminando a natureza com elementos radioativos. Então existe toda uma questão do manejo desses resíduos nucleares, que são os filhos da fissão do urânio e do plutônio, que ainda podem ser radioativos. Tá? Então aqui eu coloquei alguns desses resíduos, só para vocês verem, né? Iodo 135, que emite beta-, zircônio, que também emite beta-, ou gama aqui, Césio 133, Césio 137, que emite beta- e gama, e assim por diante. Então, quer dizer, existem vários filhos que ainda são radioativos e que eu não posso liberar isso na natureza, né? E cada um tem diferentes aqui, ó, meias-vidas, né? Cada um tem diferentes meias-vidas, tá? Então, é tudo uma questão que precisa ser analisada de como que a gente vai fazer isso. Então, aqui, ó, essas aqui são as famosas, os latões, né? Os containers de resíduos nucleares. Então as barras lá, ó, as barras que agora não servem mais para ser combustível, mas que estão cheias de filhos da fissão que ficaram lá na barra de combustível, elas são mantidas aí dentro desses tonéis, desses containers. Só para vocês verem, eles também têm uma bela proteção de concreto aqui em volta, tá? Isso barra a radiação emitida por esses materiais e, portanto, eu posso botar esses tonéis enterrados ou botar no fundo do mar, etc. Eles não vão emitir radiação para o ambiente, eu não contamino o ambiente com radiação, tá? Então, só para mostrar como que é feito essa gestão aí dos resíduos nucleares. E aí eles ficam lá pelo tempo suficientemente longo. Um dia, que vai depender das meias-vidas do que eu tenho lá, um dia eu vou poder abrir isso para a natureza. Mas enquanto eu não puder, tem que ficar bem lacradinho, bem fechado, ou enterrado ou no fundo do mar, enfim, etc. Num lugar que não seja facilmente acessível para ninguém abrir isso aí. Tá bom? Então essa é a gestão dos resíduos nucleares. Então eles ficam em aterro, né? Mas ocupam um espaço relativamente pequeno, então são alguns quilos aí, algumas centenas de quilos, pegar um reator grande por períodos longos que vão ficar lá, mas não é assim absurda a quantidade de resíduo nuclear em massa que é gerado. E existem ainda projetos para reutilização desses resíduos. Então isso é uma outra questão que a gente fala em reciclagem dos resíduos nucleares. É algo que está muito em voga aí também. Então a gente pode usar esses materiais aqui gerados, tentar separar isso quimicamente, tá? E usar para alguma finalidade militar ou também finalidade de medicina nuclear. Medicina nuclear é uma área da medicina que visa utilizar esses isótopos radioativos, esses nuclídeos radioativos, tanto para tratamento de doenças como câncer, por exemplo. Então, como é um material radioativo, né, dá para fazer radioterapia com eles,
ou também diagnóstico, quando a gente faz um PET scan, tomografia por emissão de pósitrons, tem materiais que emitem pósitrons e que eu preciso no PET scan. Então, quer dizer, existem meios, né, que estão sendo pensados para tentar usar esses resíduos de alguma outra maneira que não apenas deixar eles lá por um tempo muito longo fechados, tá? E é isso, pessoal. Então, com isso, a gente encerra aí a nossa aula de hoje sobre os reatores os reatores nucleares, né? Em geral para energia elétrica, mas eles podem ser usados para pesquisas também. Tá beleza, pessoal? Valeu, até a nossa próxima aula.